Eleição americana. Voto pelo sistema eleitoral. Covid é muita informação. Como é que faz? Donald Trump ou Joe Biden? Quem leva essa? Calma, vou tentar ajudar. Só vem. Nossa, quase derrubei. Coluna do Garrone de volta, gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência da última coluna. O canal tá crescendo, graças a vocês sabem. É tudo orgânico, sem impulsionamento, é no boca a boca. E é o que eu digo, aqui no amor, não pago os boletos, mas dá carinho. Muito obrigado e sempre espalhe a palavra. A novidade aqui, que eu não sei se é novidade, mas já foi anunciado no outro canal, além da coluna do Garrone, aqui no meu canal, da coluna do Garrone no YouTube, eu também vou ter uma coluna no canal do professor Leandro Carnal, aqui no YouTube. O canal é Prazer Carnal, então se você não segue a coluna do Garrone, segue a coluna do Garrone e também segue lá o canal do professor Leandro Carnal, Prazer Carnal. É uma honra trabalhar com ele. Bem, voltando aqui para a coluna do Garrone, hoje eu vou voltar às minhas raízes, Garrone Raiz. Vocês sabem, né? Eu gosto de falar de assuntos internacionais, porque é o tema sobre o qual eu mais leio, que eu estudo tem bastante tempo, e eu gosto de compartilhar com vocês as minhas opiniões e algumas informações também interessantes. Então vamos começar a coluna de hoje. Já deu para ver qual é o assunto. Gente, falta muito pouco. É amanhã, tá chegando. O presidente Donald Trump até insinuou que a eleição tinha que ser adiada. Não foi, porque lá é lei, aprovada em 1845. A eleição americana acontece na terça-feira, depois da primeira segunda-feira de novembro, a cada 4 anos. Para mudar, teria que passar pela Câmara, de maioria democrata, e também pelo Senado, dominado pelos republicanos. Pois bem, esse ano parece que a eleição perdeu espaço na imprensa aqui no Brasil, muito por conta da Covid, eleição brasileira e também eleição americana. O Trump está fazendo comícios, menos do que o normal, é verdade, mas está fazendo. Já o Joe Biden está quase todo no virtual mesmo. Nesse vídeo eu vou tentar dar uma atualizada, um panorama geral. Eu separei 8 pontos para a gente ficar de olho nessa eleição. 8 temas-chave. Segundo quem? Segundo eu mesmo. É uma ordem aleatória, é um vídeo menos opinativo e mais informativo. Esse é o primeiro tema, meio intangível, quase etéreo. Mas eu resolvi falar primeiro porque eu acho que dá um pouco o tom da eleição de 2020. A raiva, isso mesmo. Ela está mais do que nunca presente. E aí eu vou compartilhar com vocês umas informações de um livro que eu comecei a ler, que chama American Rage, How Anger Shapes Our Politics. Raiva americana, como a raiva molda a nossa política. Política americana, claro. Eu traduzi tanto rage quanto anger como raiva, aí ficou a palavra repetida. O livro fala alguma coisa que a gente já poderia intuir. A raiva tem a capacidade profunda de mudar o comportamento político e opinião pública. Mas tem uma coisa bem didática que eu queria compartilhar com vocês. A raiva produz 3 reflexos, segundo o livro. Primeiro, diminui a confiança no governo. O livro mostra que, ao longo das décadas, a tendência é de queda. Cada vez menos confiança no governo. Uma coisa é você não gostar do governo que está lá. Outra coisa é o que mostra uma pesquisa do Instituto Pew. 41% dos democratas e 45% dos republicanos veem que as políticas do outro partido são uma ameaça ao país, viu? O eleitor acha que o partido que ele não apoia é uma ameaça. E esses dados são meio antigos, então eu acho que até estão mais altos. Vocês devem ter visto a convenção do Partido Democrata e também do Partido Republicano. Fica bem claro isso. Tem uma imagem que não sai da minha cabeça da convenção republicana. Leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream. The best is yet to come. Beira a histeria. A confiança é fundamental para a legitimidade do governo. Em 2020, independente do que sair nas urnas, o próximo presidente não vai ter apoio substancial da população. Segundo reflexo, segunda consequência da raiva, redução dos compromissos com valores democráticos. Segundo o livro, você tem um sentimento crescente de que a culpa pelos problemas do país estão no outro partido e nos seus seguidores. Se você é republicano, culpa os democratas pelos problemas e vice-versa.
Isso chega ao ponto até de você questionar a inteligência daquela outra pessoa que pensa diferente. E isso enfraquece conceitos como tolerância e respeito a minorias. Primeiro ponto, repetindo, redução da confiança do governo. Segundo ponto, segundo reflexo, segunda consequência, menos compromisso com valores democráticos. Terceiro ponto, a lealdade. Eu vou chamar de lealdade reversa, porque o ódio a um partido acaba gerando uma lealdade a ele. O republicano vai às urnas não para votar em Trump, mas para impedir que o comunismo chegue à Casa Branca, por exemplo. E o democrata vai não para votar nas propostas do Biden, mas para impedir a expansão do autoritarismo do Trump sobre as instituições. American Rage, How Anger Shapes Our Politics. É o livro. É um pouco deprimente, é verdade, mas a gente consegue fazer uns paralelos com o Brasil. Então, essa é uma questão mais teórica, comportamental, quase psicológica. Mas vamos para a prática? Tem que ficar de olho. As pesquisas nacionais estão dando vantagem para o Joe Biden. Mas essa informação não tem o mesmo peso que numa eleição brasileira, por exemplo. Mais do que olhar o número de votos, é importante saber de onde vêm esses votos. De onde, eu quero dizer, de que estados. Não adianta, por exemplo, o Joe Biden conquistar mais votos na Califórnia, já está ganha. O importante é ganhar em estados-chave, os chamados swing state. Não tem nada a ver com a coluna que eu fiz sobre a deputada Flor de Lis, tá? Deixa quieto. Swing, neste caso, é a ideia de balanço. Ora vai para cá, ora vai para lá. Eu não vou me aprofundar sobre os números porque eles podem mudar e o vídeo vai ficar obsoleto de uma hora para outra. Mas no momento em que eu gravo, o Joe Biden leva vantagem nas pesquisas nacionais, o que não é tão importante, como eu falei, mas fazendo as contas por estado, a vantagem também é de Biden. Mas até a eleição nunca se sabe, isso pode mudar. Os problemas são vários relacionados à Covid e variam de estado para estado. Afinal, a eleição presidencial é uma espécie de 50 eleições estaduais. Os estados decidem quase tudo relacionado ao processo eleitoral, não tem um TSE. Eles decidem quem pode votar, o local de votação, a hora de votação, por aí vai. E os estados estão enfrentando problemas inéditos. Os mesários, por exemplo, tradicionalmente eram as pessoas mais velhas, justamente os mais vulneráveis à Covid. Então, está rolando uma espécie de apagão dos mesários. E muitos estados também reduziram o número de sessões eleitorais. Menos sessões, você tem dois problemas aí. Eleitores desistem de votar e os que votam têm que enfrentar filas. A gente viu isso, filas grandes, nas primárias. As imagens devem se repetir. A pandemia foi também um obstáculo para os novos eleitores se cadastrarem. Eu acho que a revista Time resumiu bem o clima da eleição. Trump nadando num mar de coronavírus, tentando chegar à Casa Branca. Olha, e lá como aqui, o tema ficou político. Os trumpistas questionando a gravidade do vírus e não usando máscaras e realizando eventos em locais fechados com aglomeração. Eu tenho que falar do voto pelo correio. Para uns, é a solução para um ano de pandemia. Para o Donald Trump, voto pelo correio abre caminho para fraude. Ele não apresentou provas até agora. Voto pelo correio não é uma novidade. Por lá, nas eleições de 2016, por exemplo, nas últimas, mais de 20% dos votos foram pelo correio. Mas a história é antiga. Em 1998, o Oregon decidiu votar só pelo correio. E até onde eu vi, hoje, 34 dos 50 estados, mais o Distrito de Colômbia, vão permitir que qualquer um vote pelo correio fora do dia da eleição. E mais uma vez, cada estado faz do seu jeito. Tem estado que exige que o eleitor peça para receber a cédula em casa, tem uns que já mandam a cédula para a pessoa, tem uns estados que pedem uma documentação X ou Y. Tem uma diferençazinha entre voto pelo correio e voto de quem não vai poder votar no dia da eleição e avisa, olha, não estarei disponível e manda uma cédula em casa, mas eu não vou entrar nesse mérito. Tem estado que pede uma justificativa clara para não votar, tem estado que não pede nada. Mas enfim, de qualquer forma, essa vai ser uma eleição mais pelo correio do que nunca. Quem se opõe a essa tendência, como eu disse, Donald Trump. Ele já disse que o voto pelo correio permitiria mais votos em democratas. Logo, republicanos seriam prejudicados. Ele está incluído aí nesse grupo de prejudicados. Trump pode até estar certo, mas usar isso como argumento, vamos combinar, é péssimo. Dizer que a eleição não pode ser mais inclusiva. Trump tenta melar o processo de qualquer jeito. Já sugeriu em público, por exemplo, que as pessoas votem 2 vezes, pelo correio e presencialmente. You can't let them take your vote away. These people are playing dirty politics. A
gente nunca sabe quem são eles. Não fica só no discurso, Trump tem agido para minar o voto pelo correio. Como? Intervindo nos correios. Ele se opôs, por exemplo, a uma ajuda financeira bilionária para socorrer o correio aprovada pela Câmara dos Deputados. E mais, Trump nomeou para comandar os correios um de seus maiores financiadores de campanha, Louis DeJoy, assumiu em junho. Ele fez várias mudanças, mexeu nas escalas de entregas, o que gerou atrasos. O objetivo, oficialmente, é sanear as contas dos correios, que estão no vermelho. Tem lugar, por exemplo, onde as entregas estavam chegando com 2 semanas de atraso. A justiça interveio e, na sentença, o juiz viu no correio uma clara intenção de desincentivar o voto e seria um esforço do atual governo federal para atrapalhar a legitimidade das eleições no momento justamente que os correios vão ser fundamentais. Foi o que disse o juiz. Por conta dessa decisão, mudanças no correio agora só depois das eleições. E lembrando que os votos têm um prazo ali final para chegar, que é justamente o dia das eleições. Velhas questões que não saem da pauta. Tem problemas sobre o sistema eleitoral americano que estão lá desde sempre. O processo é muito diferente do nosso. Aqui no Brasil, por exemplo, se você vota na zona eleitoral X, você vai votar na zona eleitoral X. Nos Estados Unidos, essas zonas podem mudar muito de uma eleição para outra. Quem está no poder pode ajustar a zona para tentar privilegiar esse ou aquele partido, o seu partido. Mas tudo dentro da lei. Eu vou mostrar umas imagens aqui que vão dar essa ideia do nível de contorcionismo que existe para desenhar zonas eleitorais. Gostou da criatividade? Tem ainda umas leis estaduais que impedem o voto, principalmente de minorias. Caso do Texas, onde foram fechadas sessões eleitorais em regiões com população substancialmente de latinos e negros. São muitos exemplos. Nos Estados Unidos, não existe título de eleitor. Cada estado usa o seu critério. Uma pessoa pode chegar no dia da eleição e descobrir que não pode mais votar por causa de uma briga no trânsito. Aqui no Brasil, um estado não pode tirar o direito de alguém votar. A gente não pode deixar de falar dos movimentos de rua em resposta à morte dos negros por policiais. A vítima mais conhecida, George Floyd, aquele que foi sufocado pelo joelho de um policial branco. 2/3 dos americanos apoiavam o movimento, caiu esse apoio, está lá por volta de 55%, números de setembro, ainda assim maioria. Você tem 2 posições bem claras ali. Enquanto Trump fala na defesa da lei e da ordem contra a anarquia, Joe Biden, grosso modo, defende a responsabilização dos policiais. As eleições teriam, portanto, um quê de referendo. Eu dei uma olhada em um estudo de 2 universidades americanas, baseados em dados das eleições de 2016, dizendo que pessoas que criticam a polícia tendiam a votar nos democratas. Os eleitores que apoiavam a polícia pendiam para Donald Trump. Isso não deve ter mudado. Pode ter um quê de referendo também nesse assunto da Suprema Corte. Vocês devem ter visto que morreu a juíza mais velha da Suprema Corte, conhecida pelas iniciais RBG. Ela tinha 87 anos. Eu não vou tentar aqui resumir o perfil dela, porque é bem complexo. Eu sugiro um documentário do Netflix, esse aqui, muito bom, mostra a contribuição dela para os direitos civis ao longo da carreira, antes mesmo de ela chegar à Suprema Corte. Ela ditou uma frase antes de morrer, que eu vou ler aqui. Meu desejo mais fervoroso é o de que eu não seja substituída até que um novo presidente seja instalado. E há alguns meses ela tinha dito que só se aposentaria depois que Trump saísse da Casa Branca. Não deu tempo, ela morreu antes. Antes da morte da RBG, a Suprema Corte, que tem 9 juízes, estava dividida entre 4 juízes indicados por democratas e 5 por republicanos. Ou seja, com Trump na Casa Branca, a conta ficaria 6-3. A eleição está chegando, mas o mandato do Trump não acabou. Então ele pode indicar um novo juiz, certo? Olha, nessa história não tem certo nem errado, mas eu vou lembrar de outra história. Em 2016, o líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, impediu que o Senado votasse o nome de um indicado do então presidente Barack Obama. E era mês de fevereiro. Ele defendeu que a vaga não deveria ser preenchida até a posse de um novo presidente. Em 2020,
Morre uma juíza na Suprema Corte no mês de setembro. Mitch McConnell segue sendo o líder da maioria republicana. Só que agora, com o presidente Trump no poder. Ele prometeu matar no peito e botar para votar. Coerência mandou lembrança. Tem outra possível saia justa aí que pode rolar. Se não der tempo para pautar a indicação do novo juiz até a eleição, a média de tempo é de 70 dias, mais ou menos. Se não der tempo e o Trump perder, por exemplo, o Congresso votaria a indicação de um presidente que já está saindo. É o período que os americanos chamam de lame duck, pato manco, em que ninguém mais está preocupado com o presidente que está no poder e só fala em transição e no próximo presidente. Ou seja, a população disse não quero esse presidente, e vai ao Senado e vota o nome de um juiz que tem cargo vitalício e é fundamental para a democracia, e mais do que isso, dando uma maioria ampla de 6-3 para os juízes conservadores. Pode. Uma decisão com repercussão de décadas, já que o juiz da Suprema Corte, se quiser, fica até morrer. Tenso. E corre o risco de os republicanos perderem a maioria no Senado. Eu já li gente que defende que o assento na Suprema Corte pode ser um incentivo que faltava para os eleitores de centro e de esquerda votarem para evitar essa reconfiguração mais conservadora da Suprema Corte. Pode ser também um incentivo para os conservadores irem mesmo votar e garantir essa maioria folgada dos juízes conservadores. Ai, merda. Foi por isso que eu falei que pode acabar virando um referendo sobre a Suprema Corte. O Brasil está complicado. A gente já viu que o atual governo brasileiro criou um alinhamento com os americanos nunca antes visto na história. Até no governo Geisel, durante a ditadura militar, por exemplo, o Brasil contrariou os Estados Unidos e fechou um acordo nuclear com a Alemanha. A gente já viu mais de uma vez e eu já falei aqui do apoio do filho do presidente, o deputado e presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara, apoiar Trump e a reeleição do Trump. O alinhamento que fez com que o governo brasileiro irritasse inclusive os produtores nacionais de etanol, quando renovou a importação de álcool americano com tarifas mais baixas, mesmo não faltando álcool aqui no Brasil. Teve o tarifaço dos Estados Unidos contra o aço brasileiro, duas medidas que favorecem produtores de milho, de onde os americanos produzem o álcool, e a indústria de aço nos Estados Unidos. Os dois eleitores alvo de Trump. O que o Brasil ganhou de volta, se alguém souber, por favor, me avisa. O alinhamento com Trump teve outro episódio bem ilustrativo. O chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, foi lá para o extremo norte do Brasil encontrar com o secretário de Estado, Mike Pompeo, como uma parte de um tour dele pela região para pressionar o ditador Nicolás Maduro. Pompeo veio fazer campanha eleitoral falando contra o chefe de Estado de um país vizinho em território brasileiro, uma área militar brasileira usada para a campanha eleitoral americana. E se o Trump perder? É claro que não vai ter uma ruptura com o Brasil. A relação bilateral dos dois países é histórica. Desde 1905 o Brasil tem embaixador em Washington, por exemplo. O primeiro deles, ninguém menos que Joaquim Nabuco. Eu me lembro, por exemplo, da insólita proximidade do Lula com George W. Bush. Ok, mas os números dão vantagem para os democratas. Então eu separei aqui algumas declarações do Joe Biden e da Kamala Harris. Vou ver aqui uma primeira, que é uma declaração dela que ela fez no Twitter. Ela diz: presidente do Brasil, Bolsonaro, precisa responder por essa devastação. A Amazônia é responsável por cerca de 20% do oxigênio do mundo e abriga mais de 1 milhão de indígenas. Qualquer destruição afeta a todos nós. E embaixo a imagem do incêndio. Olha, os dois números estão errados, a Kamala Harris errou, mas e aí? É a visão da futura possível vice-presidente da maior potência do mundo. O Brasil teria ali que construir uma relação com o novo governo, tentando conversar com uma interlocutora que tem uma repulsa ao atual governo brasileiro. Trabalho difícil. Tem outro tweet aqui que ela fala: enquanto a Amazônia queima, o presidente Bolsonaro, com o estilo meio Trump, que deixou madeireiros e mineradores destruir a terra, não está agindo. Trump não deve buscar um acordo comercial com o Brasil até Bolsonaro reverter essas políticas catastróficas e enfrentar os incêndios. Precisamos de uma liderança americana para salvar o planeta. Olha, eu não vou entrar no mérito da declaração em que ela se põe no lugar ali de heroína do meio ambiente,
mas é a opinião, mais uma vez, da possível futura vice-presidente da maior potência do mundo. Quer comprar briga com ela? O Joe Biden tem ali uma abordagem parecida. Em março, ele deu uma declaração numa entrevista. Vou ler aqui as aspas. O presidente Bolsonaro precisa saber que se o Brasil falhar na sua tarefa de guardião da floresta amazônica, o meu governo irá unir o mundo para garantir que o meio ambiente seja protegido. Tem mais. Num debate onde o Biden estava falando das queimadas, ele disse que se fosse presidente na época, estaria liderando uma resposta global e daria 20 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de reais, para o Brasil não queimar mais a Amazônia. Seria parte de um fundo trilionário mundial contra as mudanças climáticas. Olha, eu não conversei com o Biden, adoraria, mas acho que um pré-requisito para ele doar esse dinheiro seria primeiro, o governo brasileiro reconhecer mudanças climáticas. 2, reconhecer que há queimadas. O governo brasileiro não reconhece. Você viu o discurso do presidente Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Informações falsas, exageradas, imprecisas, pois é, na contramão do pensamento dos 2 possíveis e prováveis futuros ocupantes da Casa Branca. São as últimas pessoas do mundo com quem um chefe de Estado de qualquer país quer ter algum tipo de ranço ou antipatia. Aí o Bolsonaro serve como uma antítese perfeita da plataforma que os democratas querem apresentar ao eleitorado deles. Um estereótipo de um caudilho latino-americano autoritário, não que os americanos tenham qualquer problema em apoiar líderes autoritários. Mas para o discurso de defender a Amazônia, a imagem de um líder estrangeiro, caricato, cai como uma luva na campanha democrata. O que do discurso vai virar prática, a ver. Mas fato é, nunca antes um presidente brasileiro foi tão abertamente hostilizado por um candidato a presidente e um candidato a vice dos Estados Unidos. Pronto, esses foram os 8 pontos-chave que eu separei para esse vídeo. Deixei um monte de coisa de fora, deixei, por exemplo, a questão da saúde de fora, imigração, imposto, defesa, da economia que costuma ser um dos principais temas de eleição, e era o trunfo do Donald Trump. Desemprego lá embaixo, país crescendo, aí veio o coronavírus. Eu posso até falar de outros temas no futuro, tem tempo até a eleição, mas vou deixar aqui esses 8 pontos para a gente pensar. Olha, os presidentes americanos tendem a ser reeleitos historicamente. O último que não foi George Bush pai, em 1992. Bill Clinton foi reeleito, George Bush filho foi, o Obama também. Essas eleições em que um presidente concorre tendem a ser uma espécie de referendo sobre o governo em exercício. Agora não vai ser diferente. A personagem principal, pelo menos até 3 de novembro, vai ser Donald J. Trump. Nossa, falei muito, hein? Falei muito. Então, eu separei umas mensagens aqui que resumem um pouco do que eu li nos comentários do vídeo anterior. Vera Souza, como sempre, uma ótima coluna. Garrone e Flávia, vocês são uma dobradinha incrível. Todo mundo adorou a Flávia. Adorou a Flávia, que é minha amiga, que é roteirista, jornalista, além de professora. Ela é completa. E aí eu vou pedir sugestão para vocês, porque a Flávia participou de 2 colunas minhas. Uma em que eu falei da deputada Flor de Lis, e eu comparei com as séries da Shonda Rhimes, Scandal e How to Get Away with Murder. E na última coluna eu falei da pastora cantora Ana Paula Valadão e comparei com The Handmaid's Tale, o conto de Aya. E aí eu convidei a Flávia, como ela é roteirista, ela me ajudou a pensar o roteiro, pensar essas histórias assim, com um olhar de roteirista. Então eu peço uma sugestão de vocês. Se vocês tiverem temas que a gente possa relacionar jornalismo a séries, eu achei super divertido e a Flávia é uma craque. Peço sugestão de vocês. Muito obrigado, Vera Souza. Adriano Dotto. Garrone, conheci você no My News e desde então sou seu fã. Obrigado, Adriano. Esse vídeo é um dos melhores que eu já vi. A participação da Flávia é incrível. Gente, a Flávia, eu já sei, não preciso me preocupar em tirar férias. Quando eu tirar férias, posso pedir para a Flávia me substituir aqui. Eu acho que vocês não vão reclamar. Obrigado, Adriano. Nathalie Ávila. Nossa, que bom que o algoritmo me recomendou esse vídeo. Senti falta de ti. Adoro de ti, segunda pessoa. Mas achei que estivesse de férias. Não, já tô... Acho que vamos fazer... Não, acho que já faz... Essa é a 12ª coluna. Então faz 3 meses. 3 meses que eu tô fora do My News. Mas é bom. Algumas pessoas me disseram isso. O algoritmo tá operando a meu favor. Que bom, que bom. Mas é aquilo, aqui é tudo orgânico, no boca a boca, então espalha a palavra, Nathalie. Então é isso, gente. Na semana passada pra cá,
aumentou o número de inscritos, então tem gente nova aí, então eu tenho que explicar. Toda semana, ou pelo menos quase toda semana, eu tenho a participação da minha mãe. Por quê? Não me pergunte. Minha mãe participa. Porque é até um jeito de eu falar com a minha mãe, né? Porque ela tá lá no Rio, eu tô aqui em São Paulo, a gente se comunica através desses vídeos aí, então eu peço a colaboração da minha mãe e ela sempre manda um vídeo. E a novidade da minha mãe é que ela se mudou e estava montando a casa e tal, por isso na semana passada ela não gravou vídeo, porque estava, segundo ela, destruída, morta com farofa. E também tem a participação do meu cachorro. Mas primeiro, vamos ver o vídeo da minha mãe? Oi, gente. Tô aqui sumida 2 semanas, mas por conta de uma mudança. Infelizmente, meu filho mora em São Paulo e a gente se vê pouco. E eu arrumei esse filho e tô precisando de orientação. Alguém pode me ajudar? Como que eu vou ensinar essa pessoa a fazer cocô e xixi no lugar certo? Mamãe Garrone está desesperada em busca de auxílio. Alguém pode me ajudar? Tô com saudade de vocês. Um beijo. Achou estranho? Achou aleatório? É estranho, é aleatório. Um vídeo que eu falei sobre a eleição americana tem minha mãe falando do cachorro dela e de como ela tá com dificuldade de adestrar o cachorro. É um pouco aleatório. Também, para quem não sabe, tem a participação do meu cachorro Francisco sempre. E eu tinha preocupação de que ia faltar pauta para o Francisco. Afinal, como é que um cachorro consegue ter pauta toda semana? Só que o Francisco, gente, ele é muito criativo. Eu vou mostrar uma novidade na vida dele. O Francisco tem quase 10 anos, o que para Bulldog é muito velho. Então ele está tendo que se cuidar um pouco mais e você vai ver na coluninha do Francisco esse cuidado que ele está tendo. É isso. A coluna do Garrone fica por aqui. Lembrando que tem vídeo às quartas-feiras, esse, e também o vídeo às quintas-feiras, que é o 4 quartos, o vídeo em que eu reúno amigos meus de várias áreas do conhecimento se encontram para debater assuntos relevantes. Quais são os assuntos relevantes? Cada semana muda, cada um traz seus assuntos, mas é uma conversa bem descontraída, tipo aquela que eu tenho com a Flávia. É conversa de amigo, gente interessante, que pensa, que estuda e também não senta e fica falando qualquer besteira. É gente que entende do que está falando. Eu convido você a assistir o 4 quartos. Tem toda quinta-feira. E não é um vídeo que fique velho de uma semana para outra. Assim, a minha ideia é encontrar com eles com periodicidade. Só que ninguém consegue fazer isso. Você consegue marcar semanalmente um encontro com seus amigos? É difícil. Então o que eu fiz? Inventei um programa. É isso que a gente faz. É isso. Serviço dado. Se inscrevam no canal, deem like, comentem, por favor. Adoro comentários, adoro likes. E espalhem a palavra, que vocês sabem o tipo de conteúdo que vocês têm aqui na coluna do Garrone. E em breve, em menos de um mês, estarei lá com a minha coluna no canal do professor Leandro Carnal, Prazer Carnal. Então sigam a coluna do Garrone e também sigam o canal do professor Leandro Carnal, Prazer, Carnal. Eu fico por aqui, um beijo. A seguir, coluninha do Francisco. Beijo, até a próxima. Então, Francisco, ele tem essa carinha de jovem bonito aqui, mas ele tem um probleminha na coluna. Então ele está aqui, você está vendo a tensão dele, está muito tenso, porque ele está fazendo, olha aqui, a acupuntura. Mas fique tranquilo, não dói, o Francisco não sente dor. Eu vou mudar até a trilha, para poder botar uma trilha mais relaxante, para acompanhar a acupuntura do Francisco. Não é, Francisco?